Pré-fixado 16% ao ano ou IPCA mais 8%? Qual é melhor? Qual rende mais? Qual que é a diferença em cada um? Estou com o Henrique Sturte hoje, sócio e fundador da Stocks. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Sturte, analisando os cenários econômicos que a gente tem aqui no Brasil hoje, até um pouco do futuro também, eu acho que é bom a gente esclarecer um pouco das características de cada um, como funciona cada um. Qual que é a diferença fundamental entre um e o outro? Legal. Bom, a gente está falando aqui de investimentos de renda fixa, né? Então, basicamente, um título de renda fixa funciona como se fosse um empréstimo entre você e uma instituição financeira, entre uma empresa. Então, quando você vai fazer esse contrato, e por que chama renda fixa? Porque as condições desse contrato de empréstimo são fixas ali, de acordo com aquele título que você está comprando. Então, por exemplo, o prazo de investimento é fixo ali, de acordo com o investimento que você está fazendo, a condição de rentabilidade é fixa. Muita gente acha que renda fixa tem uma rentabilidade fixa, e pode ser verdade, mas pode não ser verdade também, né? Então, você pode ter uma rentabilidade variável ali na renda fixa. E por que chama renda fixa, então? Porque as condições de rentabilidade naquele contrato são fixas. Dito isso, a gente tem lá um título pré-fixado, que a rentabilidade ela é pré-fixada, ela é fixada previamente no momento que você compra. Sim. Você sabe exatamente o tanto que ela vai render ali ao longo do tempo, e você tem outros títulos que têm uma rentabilidade ou indexada em algum determinado índice, ou então pós-fixada. Por exemplo, um IPCA mais 8%, como é o caso desse vídeo aqui, né? Então você não sabe exatamente o tanto que vai ter de rentabilidade naquele investimento. Você sabe que, independentemente de qual seja a inflação, qual seja o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, o seu investimento naquele caso vai render exatamente 8% ao ano acima da inflação. Então essa é a grande diferença. Um, você sabe exatamente o tanto que você vai ter de rendimento. Nesse caso você tem, por exemplo, renda fixa pagando 16% ao ano no momento que a gente grava esse vídeo, e outros que estão pagando IPCA mais 8%. Então tem uma certa diferença ali, mas os dois podem fazer sentido dependendo do perfil, dependendo do prazo. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Falando um pouco assim de previsibilidade, muitas pessoas não entendem muito bem essa questão de oscilação. Elas ficam querendo entender ali se realmente o dinheiro investido delas vai cair como se fosse uma ação. Mas você pode explicar um pouquinho como que funciona, se dá pra saber quanto que vai render ou quanto vai oscilar o IPCA? Tá, legal. Eu acho que aqui a gente tem que entrar em alguns aspectos, né? Primeiro é que, igual eu comentei, a rentabilidade atrelada à inflação pode variar de acordo com a inflação. Então, um título que rende IPCA mais 8, se você tem uma inflação de 10% no ano, aquele título vai render 18%. Se você tem uma inflação de 1%, seu título vai render 9%. Não é exatamente somar, mas para um leigo que não entende as fórmulas básicas de matemática financeira, para não complicar muito, você soma. Mas na verdade tem que pegar mais a taxa, multiplicar, mas vamos fingir aqui que é soma para facilitar a sua conta. Então, o que você tem que pensar é qual que vai ser a inflação dos próximos anos. E aí a gente entra numa discussão muito grande que não cabe entrar nesse vídeo, questão de política, gastos do governo, risco país e por aí vai. Também, né? Pois é, tem muita coisa que a gente tem que considerar, mas se a gente analisa a inflação média nos últimos 20 anos, tá ali na casa de 6% ao ano. Então, por exemplo, se essa inflação média se perpetuar nos próximos anos, ali, na média, teria ali uma rentabilidade de 14% no título do IPCA mais 8. Quando você compra um título de renda fixa, você sabe que lá na data do vencimento, você recebe exatamente o que foi acordado. Pode ser os 16%, que no momento antes de você comprar, você até já consegue fazer uma conta de matemática financeira para saber o tanto que você vai resgatar lá na frente. Investiu R$1.000, 16% no primeiro ano vai dar 1.160, mais 16%, mais 16%, juros compostos, chega lá na frente, tira imposto, calculou o tanto que vai ter de valor líquido antes. Mas no Tesouro IPCA, por exemplo, ou no CDB IPCA+, a gente não sabe exatamente o tanto que vai ser a inflação. Você tem algumas formas ali de fazer esse cálculo, alguma estimativa, mas você nunca vai saber exatamente o valor final. Só que qual que é o grande ponto? Por mais que você tenha, talvez seja essa a sua pergunta inicial ali, né? Por mais que você saiba exatamente o tanto que você vai resgatar, ou então as condições daquele contrato até o vencimento, existe a tal marcação ao mercado, né? Que se você quiser vender antes, você vai ter ali uma oscilação de preços. Você pode tanto vender por um preço acima do que você contratou, ou por um preço abaixo, às vezes até mesmo num prejuízo, por conta de oscilações na curva de juros. Então, vamos considerar aqui, basicamente, que a gente está falando de segurar até o vencimento, para não complicar muito a análise do vídeo aqui. Então, se a pessoa segurar o dinheiro até o final ali, é muito provável que ela vai ter a rentabilidade certinha do que ela contratou, certo? Não apenas muito provável, como vai acontecer isso. Tirando um cenário de risco de crédito, e aí que a gente tem que diferenciar o risco de crédito do risco de mercado, né? Qual que é a diferença? Risco
de mercado é a oscilação de preços. Quando você compra um título, seja de renda fixa, seja uma ação, as condições de mercado variam, o preço do título vai variando, é a marcação a mercado que a gente falou. Sim. Mas também tem o risco de crédito, que é o famoso risco de calote. Sim. O banco quebrou, não te devolve o seu dinheiro, então você tem esse risco. Tirando um caso que o banco quebra e não te devolve o dinheiro, sim, você tem o FGC e tal, mas tirando esse caso, você vai receber aquilo que foi contratado. Obviamente, se for um IPCA mais 8, você vai receber 8% acima do IPCA acumulado a cada ano. Então você não sabe exatamente quanto, mas você vai receber exatamente o que foi contratado. Bacana. E olhando para tempo de mercado, assim, você acha que vale a pena fazer market time com esses ativos, ou você acha que uma estratégia assim ao longo prazo, ou misturar os dois na mesma carteira? Cara, isso vai variar muito assim de perfil mesmo de investidor, né? Por exemplo, tem cliente nosso aqui que tem um objetivo muito claro de, por exemplo, aposentar daqui a 15 anos. Sim. Na hora que você olha lá no Tesouro IPCA, tem um título pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,5 para daqui a 15 anos, para que ele vai ficar fazendo market timing se... Quando Muito a gente vai atrativo fazer, pra ele, é né? muito atrativo. Ele vai lá e compra e já tem lá garantido 7% ao ano acima da inflação. Então assim, não tem muito o que preocupar nesse caso, né? Porque se você tenta montar uma carteira diversificada, vai comprar ação, vai comprar... Enfim, o grande objetivo de uma carteira, quando a gente pega, por exemplo, vários fundos, talvez um dos benchmarks mais difíceis de superar seja um IPCA mais 6, hoje a gente tem quase que livre de risco um IPCA mais 7,5. Para que vai correr risco? Então depende muito do objetivo. Quando a gente está com um cenário de taxa muito elevada, na curva de juros muito elevada, com uma previsibilidade muito forte de que ela deve cair nos próximos anos, ou que você tem uma estimativa que a curva de juros vai abaixar, aí talvez faça sentido você fazer um market time ali, comprar bastante IPCA pensando que vai cair, ou então pré-fixado também, mas eu acho que isso não é o foco principal. E talvez hoje a gente esteja num momento muito bom para comprar esses títulos, principalmente o IPCA+, pensando no longo prazo, porque se tudo der certo, você ganha na marcação ao mercado, porque a Selic cai e o título valoriza muito, e quanto maior o prazo, maior vai ser esse upside. Mas se tudo der errado e a curva de juros continua subindo, esse título vai ficando cada vez mais barato, só que você compra algo bom, com pouco risco, por um prazo longo, que vai pagar uma taxa ainda melhor, vai pagar IPCA mais 8, IPCA mais 9, então sim, pensando no longo prazo, pode fazer bastante sentido essa estratégia. E Henrique, você acha que existe algum vencedor entre os dois, o pré-fixado 16% ou o IPCA mais 8, ou você acha que depende da estratégia da pessoa? Cara, vamos lá. Eu acho que vale a pena dividir essa resposta primeiro falando sobre talvez prazo de investimento e talvez um risco, talvez de inflação, né? Quando a gente está, por exemplo, investindo no curto prazo, o que importa mesmo é a rentabilidade final. Sim. Então, se a gente tem um título que paga 16% ao ano e outro que paga IPCA mais 8, a gente está falando aqui de uma inflação implícita de 8%. Sim. Ou seja, para um IPCA mais 8 render o que o pré-fixado está rendendo, a inflação, o IPCA, precisa ser 8% na média durante o prazo daquele título. Aí, eis a questão. Hoje a gente está com uma inflação de 4%, 5%. Por mais que existam dúvidas se de fato essa é a inflação ou não, né? se o cálculo do IPCA é confiável, a gente tem lá o número oficial, que é o que vai ser corrigido ali, aquele investimento, por 4%, 5% hoje. Obviamente que no próximo ano pode ser 10%, dependendo do que acontecer. O ponto é, se você acredita que a inflação vai ser 4% nos próximos 2 anos, você tem lá um CDB de 16% para 2 anos. Ou você compra esse CDB de 16% para 2 anos, acreditando que a inflação vai ser, por exemplo, 4%, e aí nesse CDB está ganhando IPCA mais 12, ou você compra um IPCA mais 8, acreditando que a inflação vai ser maior do que 8%. Sim. Porque aí você vai ganhar, por exemplo, o IPCA de 10% mais 8, ganhou 18 contra os 16% do CDB pré-fixado. Ou seja, o primeiro ponto é, qual que é o prazo de investimento? Se a gente está falando no curto prazo, acho que a gente pode fazer essa análise. Para onde que vai a inflação? Para saber qual que é a rentabilidade esperada total de cada um desses títulos. O pré-fixado não muda e o outro vai variar de acordo com a inflação. Quanto que você acha que vai ser a inflação para saber qual que é o retorno total para você escolher. Já quando a gente está falando no longo prazo, aí eu acho que a história já muda. Porque por mais que a gente tenha uma taxa muito atrativa, pré-fixada, por exemplo, para 2029, 2030, o que seja, por exemplo, 5 anos, eu já acho muito arriscado a gente pré-fixar um rendimento e depender do governo pra gente saber qual que vai ser a inflação. Então se a gente pré-fixa ali a 16%, mas a inflação vai para 10%, 12%,
a gente está ganhando IPCA mais 4. Sim. Então, pensando em proteção de poder de compra no longo prazo, eu acho que faz mais sentido a gente expor um percentual da carteira muito maior em IPCA do que em pré-fixado. E vale lembrar que também vai muito do objetivo da pessoa, né? O que ela acha do futuro, qual que é o prazo que ela quer investir e até quando ela quer investir, né? Porque tendo um IPCA que paga 8%, você vai proteger o seu poder de compra por muito tempo, mais uma rentabilidade real de 8, 7%, né? Não, total. E assim, essa questão que você comentou é isso. Depende de pessoa para pessoa, porque o melhor investimento para mim é diferente do melhor para você, que é diferente do melhor para quem tá assistindo. Por isso que aqui na Stocks a gente faz também um trabalho 100% personalizado para cada pessoa, né? A gente faz ali uma primeira reunião pra gente entender profundamente o objetivo da pessoa, perfil de investidor e por aí vai, o prazo que ela pode deixar aquele dinheiro investido, pra gente conseguir montar uma estratégia totalmente personalizada, né? Sim. Porque eu vejo muita gente que vem procurando a gente que já tinha uma carteira pré-estabelecida ali, por exemplo, com um assessor, é uma carteira completamente avulsa, sem nexo entre as coisas. Nenhum ativo tem relação com nenhum, né? Nenhum. Então, assim, quando a gente bate o olho na carteira, a gente fica, tá, beleza, mas qual que é o perfil da pessoa, qual que é o objetivo dela, por que isso aqui tá aqui junto com isso? E quando a gente tá pensando em investimentos, galera, a gente tem que pensar de uma forma muito global, assim, tanto da carteira quanto do planejamento de vida da pessoa, né? Porque não dá pra gente apenas falar sobre investimentos sem entender quem que é a pessoa, quanto tempo ela tem disponível, sem fazer um planejamento de aposentadoria, um planejamento tributário, sucessório. Então, o trabalho de consultoria que a gente faz aqui na Stocks vai muito além de simplesmente responder pra pessoa, cara, é pré-fixado ou é IPCA mais 8? Sim. Depende. Sim. Onde que você quer chegar, onde você tá hoje e toda essa questão de planejamento tributário, sucessório e por aí vai. Então, vou até deixar aqui na descrição o link do nosso formulário para você preencher. A gente vai entrar em contato com você, eu, o Leon, ou então alguém da nossa equipe, para fazer uma reunião gratuita com você, entender o seu perfil, te apresentar uma proposta de alocação, um planejamento financeiro que vai te ajudar a chegar mais perto dos seus objetivos. E aí, se você gostar do que a gente te apresentar, se fizer sentido para você, a gente avança com essa parceria de consultoria, né? Acho que é isso. Então, tamo junto. Obrigado por esse vídeo aí. Muito bom. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto e até a próxima. Não esquece de deixar o like, hein? Verdade, importante, hein? É, verdade.